Caríssimos irmãos, celebramos hoje o último domingo do ano litúrgico. Celebrar o ano litúrgico é celebrar o mistério de Cristo, a vida de Cristo em nossa vida. E iniciamos com a preparação para o Natal, com o Advento, e encerramos o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei. É a festa já da concretização, da realização das promessas que o Senhor Deus já havia feito. Por isso que nós, na primeira leitura, ouvimos já falar do rei que viria, que seria o seu reinado para sempre. É o reinado de Jesus, que vai vencer todas as coisas, todas as tribulações que reinam ainda no nosso mundo. Toda a desavença, todo o ódio, todo o sofrimento, toda a maldade. É a vitória que o Senhor Jesus fará. Mas para isso o próprio Senhor Jesus conta com cada um de nós. A festa de hoje, ela não pode ser desligada de tudo aquilo que nós celebramos no decorrer do ano. Nós celebramos no decorrer do ano o chamado, Jesus chamando os seus discípulos, e nos dias de hoje, o próprio Senhor Jesus, no decorrer do ano, Ele chamou cada um de nós. Chamou cada um de nós, primeiramente, para estarmos com Ele, para fazermos a Páscoa com Ele. E, ao mesmo tempo, Ele nos enviou para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos trabalhos, para fazermos a mesma coisa que Ele fez: amar. Amar e ensinar a amar. Vencendo, sim, o sofrimento, carregando a cruz de cada dia, através das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações, e com certeza no decorrer deste ano, cada um com certeza deve ter passado por alguma noite traiçoeira, alguma tempestade da vida, mas não estávamos sozinhos, não estamos sozinhos. E o próprio Senhor Jesus vem para reinar de uma forma definitiva. O próprio Senhor Jesus, no decorrer deste ano, o próprio Senhor Jesus nos falava: com o que poderei comparar o reino de Deus? E o próprio Senhor Jesus alguns domingos atrás, nos falava que o reino de Deus era como um grão de mostarda, que caía na terra, e que, ao cair na terra, mesmo sendo um dos pequeninos grãos, dava uma árvore bela, aonde os pássaros do céu conseguiam fazer seus ninhos, a sua morada. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus começa, primeiramente, em nossos corações. Muitas das vezes achamos, diante do reino desse mundo, que é o reino de violência, é um reino de desigualdade, é um reino de sofrimento, é um reino de calúnia, é um reino de passar por cima um dos outros, é um reino materialista. E o Senhor Jesus nos chama para que nós possamos ser fermento na massa, ser o sal que dá gosto nesse mundo, para poder transformar esse mundo, para que o próprio Senhor Jesus possa reinar. E muitas das vezes achamos:
Mas eu sou apenas um, sou tão pequenino, o que eu posso fazer? Simplesmente quando nós permitimos que o próprio Senhor Jesus, agindo em nós comecemos a amar, a perdoar, a agir com solidariedade, a agir com justiça, vai se criando o reino de Deus, vai se criando o reino de Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus também nos alerta que o reino de Deus não é uma coisa que está muito distante, não. O reino de Deus já está no nosso meio. Por que já está no nosso meio? Porque o próprio Rei, o próprio Senhor Jesus já está no nosso meio. O próprio Senhor Jesus caminha conosco a cada dia. Porém, é necessário que nós sejamos arautos do Evangelho. O que significa isso? Que nós possamos anunciar que os reinos desse mundo não trazem felicidade. Os reinos desse mundo não dão a verdadeira liberdade. O reino desse mundo acaba escravizando. Mais cedo ou mais tarde, acaba matando, fazendo as pessoas, os homens e mulheres, os filhos de Deus, se colocarem um de contra ao outro, se matando. Já o reino de Jesus é o reino onde todos serão irmãos. E isso já é uma realidade. A gente pode pegar alguns pequenos exemplos diante o exemplo de Teresa de Calcutá. Teresa de Calcutá diante de uma Índia que sofria com todos os males, com todos os sofrimentos, quantas injustiças, quantos estavam à margem. Teresa de Calcutá se levanta na defesa dos pobres, dos enfermos, dos excluídos. E aquela simples mulher que ao final da sua jornada não conseguia dormir mais do que 4 horas, praticamente deitada numa cadeira de dentista, porque não mais conseguia deitar num leito normal, devido a tantas dores. Mas ela, na sua forma, soube amar, soube fazer a diferença, mesmo com países em guerra. Quando Teresa de Calcutá anunciava: vou entrar para retirar os enfermos, as bombas cessavam, os adversários silenciavam, para que aquela mulher pudesse entrar e fazer presente ali o reino de Deus. Uma das histórias de Teresa de Calcutá, ela, ao chegar em uma cidade, desejando montar um ambulatório, verbas não tinha. Então ela foi pedir ao que seria referente ao prefeito da cidade, e ela pediu, e ele dizendo que não tinha como, não tinha verba, não tinha, e ela: por favor, não é para mim. E quando ela estendeu a mão, ele foi e cuspiu. Ela simplesmente limpou a mão direita e estendeu a esquerda. E o homem: a senhora não entendeu? Não, eu entendi. A primeira o senhor cuspiu para mim, mas não estou pedindo para mim, é para os outros. E este homem diz:
no alto que esse homem acaba sendo um dos grandes auxiliadores na obra da construção deste ambulatório. Então a gente vê com pequenos gestos. Não podemos negar, irmã Dulce, aqui no Brasil, e tantos outros que não são divulgados, mas que vão construindo o reino de Deus, vão ao encontro dos mais necessitados, vão ao encontro daqueles que sofrem, das famílias abandonadas, que vão e se tornam sinal da presença do Senhor Jesus. Celebrar a festa de Cristo Rei é a gente assumir o próprio mandato do Senhor Jesus. No Evangelho, o próprio Senhor Jesus alerta: o meu reino não é desse mundo. Jesus não está querendo dizer que o reino dele só será alcançado na vida eterna. Não, o reino de Jesus começa aqui e agora, mas ele só será alcançado na plenitude quando realmente houver uma conversão de todo o mundo. E quando o Senhor Jesus vai dizer isso, o Senhor Jesus também aponta para o próprio Pilatos, de que ele é aquele que veio dar testemunho da verdade, para mostrar também a nós que não adianta a gente seguir reino de poder, reino de riqueza, reino de injustiça, reino de coisas materiais, porque mais cedo ou mais tarde, nada disso vai preencher a nossa vida. Vai chegar o momento em que vamos reconhecer: quem eu necessito é o Senhor Jesus. É o único que pode me dar a verdadeira felicidade. É o único que pode me dar a verdadeira paz. Celebrar a festa de Cristo Rei é a gente já tomar posse desse reino, é a gente já fazer realidade esse reino acontecer primeiramente em nosso coração, também em nossa casa, em nossa família, naqueles que estão à nossa volta. Sabemos que o reino de Jesus é realmente apresentado totalmente diferente do reino desse mundo. O reino desse mundo acaba colocando de que quem quer ser o primeiro tem que ser o melhor de todos. Quem quiser vencer tem que passar por cima do outro, não importa. Acaba colocando de que os fins justificam os meios. Já o reino de Jesus, Jesus vem como rei totalmente diferente. Nós repetimos no Salmo responsorial: o Senhor é rei e se revestiu de majestade. Mas qual a majestade que o Senhor Jesus se revestiu? Jesus é um rei que não nasce dentro de um palácio. Jesus é um rei que vai nascer na simplicidade de uma manjedoura. Ele não tem um berço esplêndido, um berço de ouro. O que ele tem é simplesmente palhas dentro de uma manjedoura. Ele é um rei que não tem um trono de ouro. O seu reino é a cruz. Jesus não tem uma coroa de diamante, uma coroa de ouro, ou de ferro, ou de bronze, ou de qualquer coisa valiosa. A coroa dele
é uma coroa de espinho, mostrando para nós que Ele é o Rei de verdade, na simplicidade de Deus. Ele é Rei porque Ele tem aquilo que diferencia de todos os reinos do mundo, que é o amor. Os seus guardas defenderiam Ele, defenderiam no amor, não é através de armas. Quando o próprio Senhor Jesus vai revelar a Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Quem são os guardas de Jesus nos dias de hoje? É cada um de nós. E nos dias de hoje, cada vez mais, há muitos Pilatos tentando novamente crucificar o Senhor Jesus, através da destruição das famílias, através da negligência na saúde, na falta de habitação, na falta de perdão, na falta de misericórdia. E quem são os guardas que vão defender o Senhor Jesus? O Senhor Jesus que está presente no próximo. Lembremos o evangelho de alguns domingos atrás. Eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Mas, Senhor, quando foi que te vimos desta forma? Todas as vezes que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fazeis. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Mas, Senhor, quando foi que te vimos desta forma e não te servimos? Todas as vezes que deixaste de fazer aos meus irmãos, foi a mim que deixaste de fazer. Então, nós, ao defendermos o Senhor Jesus, é a gente colocar a arma do reino de Deus. A arma do reino de Deus é o amor, é a verdade, é a justiça, que temos que colocar em prática no dia a dia da nossa vida. Que hoje, nessa grande festa, possamos pedir que venha, Senhor Jesus, que o seu reino seja instaurado e que a gente possa tomar o amor e seguir em frente, amando, perdoando a todos aqueles e sendo sinal do vosso amor, do amor do Pai para todos os homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.